leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje o Livro em Livros completa 3 anos de vida! Uhul! Gente, este é um vídeo que vai ter pouquíssima edição, porque eu tinha uma outra ideia do que fazer, mas aí eu resolvi simplesmente ligar a câmera do jeito que eu tava e vir aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a história do Livro em Livros, de onde que isso surgiu, a importância que ele tem na minha vida, a minha história com a literatura e por aí vai. E assim, gente, pra gente começar, a gente tem que voltar lá pro ano de 1991. Longínquo tempo, quando eu nasci. E aí, quando eu tinha lá os meus 2 anos, eu já queria muito aprender a ler, porque eu comecei a associar palavras. Eu nasci numa família que tem muitos professores, muitos leitores, então na minha casa tinha muitos livros. Eu gostava de pegar aquelas enciclopédias e ficar olhando as imagens, e eu queria muito entender o que aquelas letras significavam juntas. E então eu fiquei insistindo pra minha mãe me ensinar, porque a minha mãe, ela foi professora de pré-escola por, sei lá, 25 anos, e aí ela resolveu, sim, me ensinar, já que o foco dela era a alfabetização. Então, o que ela passava ali pros alunos dela, nos caderninhos e tudo mais, ela também fazia pra mim. E aí eu ia aprendendo. E foi assim que com meus 3 anos e meio, eu comecei a ler e escrever e não parei mais. Porque conforme os anos foram passando, eu fui lendo as coisas que tinham em casa, eu fui comprando muito gibi, que eu amava, principalmente Turma da Mônica. Também tinha isso de eu ir na biblioteca municipal infantil da minha cidade, e lá eu pegava um livro, aí enquanto eu tava voltando pra casa eu já tinha lido o livro, aí eu tinha que esperar quando eu podia ir de novo. Nas férias eu passava o dia na biblioteca, porque eu podia ler um livro depois do outro. Os próprios gibis eu trocava lá, porque tinha um sistema de troca que você levava, sei lá, 3 gibis, e aí você pegava os 3 que você queria. E aí, conforme, né, o tempo foi passando, eu fui lendo muito mais, né, fantasia, coisas mais ali mesmo pra minha idade, e também escrevendo. E eu decidi, eu acho que, sei lá, eu tava na minha 6ª, 7ª série, que o que eu queria fazer da vida era escrever. Escrever, não importa o quê. Então, eu cresci muito escrevendo textos mais introspectivos, textos mais românticos. Eu escrevia muita poesia, inclusive tive um poema que foi aí selecionado para ser publicado há alguns anos atrás. Então, assim, eu queria escrever. Não sabia o quê, mas era isso que eu queria fazer da vida. E aí chegou a época de colegial, aquela loucura. Eu passei por muito bullying, sabe? Por ser gorda, por ser LGBT, por ser nerd e tudo mais. Tive que trocar de escola, foi uma maluquice. E eu já tinha vários problemas de ansiedade, depressão, pânico, começou ali naquela época. Aí chegou a época do vestibular, eu prestei vestibular para 3 cursos diferentes, que era História, que até tem a ver, né, com isso, né, das ciências sociais, Terapia Ocupacional, que era uma coisa de biológicas, mas ao mesmo tempo tinha muito de arte, de criatividade, que é uma coisa que eu amo trabalhar com isso, e também letras. Primeiro eu comecei fazendo terapia ocupacional, e eu fiz aí por 1 mês, e eu até tava gostando, mas aí eu recebi a ligação da faculdade de letras da minha cidade, né, a Unesp, falando que eu passei, né, se eu ia fazer, se eu não ia, e aí eu senti dentro de mim que era aquilo que eu tinha que fazer, e aí fui fazer letras. O que foi uma escolha muito acertada, gente, porque assim, eu amei o curso que eu fiz. Lógico, tinha uma matéria ou outra que eu não curtia, que não fazia muito ali o meu tipo de estudo que eu gostava. Tinha, sempre vai ter. Mas também foi onde eu pude aprofundar um amor que eu tinha, que até hoje é uma paixão minha, que é a figura do duplo. Então, por exemplo, a minha pesquisa na universidade foi a respeito da figura do duplo em obras de Fyodor Dostoiévski e Edgar Allan Poe. E aí, gente, enquanto muitos dos meus amigos iam escolhendo, né, o caminho deles, iam sendo professores, tradutores, revisores, eu, de fato, trabalhei com quase tudo isso. Eu já fui professora de português, eu fui professora de inglês,
eu trabalhei com revisão de texto, eu já fui tradutora, e nada disso, por mais que eu gostasse de uma coisa ou de outra, eu sentia que eu tava presa, que eu não podia ser eu mesma. Inclusive, eu já fui demitida, tá, gente? Porque eu gostava de ensinar com música, com vídeo, com filme, e, né, a dona do estabelecimento falava, tipo, ai, não, isso é muito, assim, fora do convencional. E aí, gente, morria dentro de mim essa vontade, sabe, de falar sobre algo que eu gostava. Então, eu acabei conhecendo o amor da minha vida em 2013, no Tumblr. Falecido Tumblr, que inclusive eu tinha um Tumblr que eu também escrevia. E aí, o que aconteceu foi que, né, ele morava no Texas e eu morava no Brasil. E aí ele foi me visitar em 2013, quando a gente se conheceu. E em 2013, foi na metade do ano que ele foi pro Brasil. No final do mesmo ano, eu vim pra cá conhecer os familiares dele, os amigos e tudo mais. E aí, no começo de 2014, nós nos casamos. Então, eu ainda estava na faculdade, ele foi de volta pro Brasil, morou lá por um tempo, e aí eu terminei, né, a minha graduação em letras, e isso foi no começo de 2015. No meio de 2015, eu vim pra cá, para o Texas junto com ele, e aí a gente começou a dar entrada, né, em muitas papeladas, porque a burocracia é difícil, gente, pra morar em outro país, eu acho que o que mais dá dor de cabeça é a burocracia. E aí, no começo de 2016, que eu recebi o meu green card e também recebi a permissão para poder trabalhar aqui, eu comecei a mandar currículo para tudo quanto é lugar. Principalmente em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de escritório que mexia ali com documento, papelada, essa coisa, que era mais perto da minha realidade. Mas eu só recebi não por 2 anos, gente. Ou porque eu não tinha experiência naquilo, num lugar daqui, ou porque eu não tinha um certificado, eu não tinha me formado numa faculdade daqui. Como se tivesse uma grande diferença, já que eu fiz inglês na minha faculdade, lá no Brasil, então, tipo, né? Mas, enfim, foram 2 anos tentando arranjar emprego. E aí eu falei assim, cara, vou dar um tempo. Aí eu fiquei aqui cuidando da casa, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Gente, aliás, tá? Vamos aqui abrir um parênteses para dizer que sim, sou uma mulher feminista e uma mulher feminista defende o direito da mulher fazer o que ela quiser. Então, do meu ponto de vista, você pode ser feminista, você pode ser dona de casa se você quiser. Fecha parênteses. Aí, eu comecei a ter mais tempo pra mim mesma, sabe? Um tempo que eu não tinha antes, né? Porque sempre eu tava estudando. E aí eu tive tempo pra voltar a fazer algo que eu amava, que era ler. Só que o que aconteceu, que foi também aí complicado? Na época da faculdade, quando você faz qualquer faculdade, qualquer curso, você tem que ler bastante. Agora, imagina letras, que além de você ler aquele monte de texto teórico, você também tem que ler o material original. Então, por exemplo, se a gente vai estudar Hamlet, sabe, do Shakespeare, você precisa ler o Hamlet, a peça, e também precisa ler os outros textos que falem sobre isso. Então é assim, muita coisa. E lógico, na época, quando eu tinha aí umas férias, eu queria, sei lá, assistir filme, assistir série, ficar no computador. Eu não queria ler, porque eu lia o tempo inteiro na faculdade. E aí, isso me gerou uma ressaca literária que durou muitos anos. Só que em 2018, eu voltei a ler, aos poucos, aqui e ali, com uma coisa, com outra. E aí, reacendeu em mim esse amor pela leitura, sabe? Realmente, lógico, eu já tinha me formado ali em algo voltado para a literatura, que era o meu campo de estudo, mas eu realmente ali, em 2018, voltei a ler. Ler o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E, gente, por mais que, por exemplo, meu marido, meus amigos leiam, cada um lê, né, o tipo de coisa. Eu queria poder dividir aquilo que eu tava lendo. E aí, eu não tinha como, né? E foi até um período meio caótico na minha vida, porque
foi assim, foi uma época que eu descobri muita coisa. Desde que eu me mudei pra cá, gente, eu descobri muita coisa a respeito de mim mesma. Primeiro porque quando você sai da casa dos seus pais, você finalmente pode olhar o mundo com seus próprios olhos. Você pode ter as suas opiniões, sabe? Tudo aquilo que era pré-concebido meio que cai, e aí você vai ver o mundo com seus olhos e vai entender ele da sua maneira. Então, isso já foi algo muito revelador. E aí, por exemplo, eu fui descobrindo que eu tenho, por exemplo, muita dor nas costas por causa de uma vértebra quebrada que eu tenho, que colou errado, que aconteceu quando eu era criança, e até hoje eu tenho muita dor. Eu comecei a ter vários problemas de alergia, porque, né, o Texas não ajuda. Descobri, inclusive, que me encontro no espectro autista, que era uma coisa que eu não tinha ideia, mas que fez todo sentido, porque eu comecei a reaviver esse amor, sabe, pelos livros, e eu queria só falar sobre isso. Eu queria muito poder dividir isso com as pessoas. E eu não tinha muito com quem dividir. Foi aí que eu já acompanhava aí alguns booktubers, alguns bookstagrams, e eu resolvi criar o Livro em Livros em 26 de maio de 2019. E quando eu criei o Livro em Livros, eu já coloquei para mim mesma a seguinte proposta, que eu ia tentar postar diariamente e que eu tinha aí como objetivo escrever resenhas de todo e qualquer livro que eu lesse. E isso são coisas que até hoje elas estão aí firmes e fortes. E é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque, de fato, eu adoro criar, gente. Com o Livro em Livros, isso veio ainda mais forte do que nunca. Eu percebi que eu amo escrever, eu percebi que eu amo ler, eu percebi que eu amo fotografar, editar e tudo mais. Ao mesmo tempo, né, tem aquela coisa que, como eu sou autista, eu tenho uma questão de que eu acho que, sei lá, que se um dia eu não postar, vai ser o fim do mundo, sabe? São questões de pensamentos obsessivos que eu tenho, que eu estou trabalhando nisso, mas, ao mesmo tempo, ter criado o Livro em Livros foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, porque eu percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Desde que eu fiz a faculdade e que eu fui dar aula, fui trabalhar com revisão, com tradução, eu nunca tinha encontrado algo que eu queria fazer, sabe? Tipo, pro resto da vida eu gostaria de fazer isso. E aí, recentemente, inclusive, eu tive uma epifania, que eu tava pensando, né, sobre questões da vida e tudo mais, e aí eu pensei, poxa, se eu pudesse fazer qualquer coisa, se eu pudesse trabalhar com qualquer coisa no mundo, o que seria? E aí eu pensei assim, cara, seria exatamente o que eu faço hoje. E assim, isso eu sei que é um privilégio que eu tenho, que não é todo mundo que pode fazer isso, que tem condição disso. Eu agradeço muito, né, ao meu marido, à minha família, que sempre me apoia de todas as formas possíveis, para eu tentar aí continuar com esse sonho de poder dividir com as pessoas o meu amor pela literatura na internet. Lógico que assim, gente, quando eu criei o Livro em Livros, eu não sabia que ele ia durar tanto tempo. Mas, no meio do processo, eu percebi que realmente era o que eu queria fazer. E lógico, aí eu diversifiquei, sabe? Aí eu criei, por exemplo, o YouTube, né? Criei esse canal aqui para poder falar com vocês, né? Através de vídeos. Eu também criei TikTok, Twitter. Eu estou em tudo quanto é rede social falando sobre literatura. E não é uma coisa fácil, porque ainda não é visto isso tanto como um trabalho. Muitas editoras e até autores encaram isso como um favor que você vai fazer para eles, sabe? Tipo, olha, você faz toda essa parte de marketing para mim em troca de um livro. Então, é muito complicado você trabalhar num meio que ainda não é visto como um trabalho real, sendo que sabe? Cada um fala sobre literatura na internet do seu jeito. Eu, por exemplo,
Eu fiz letras, eu passei 12 anos da minha vida estudando isso, sabe? Então é algo que eu realmente amo, é algo pelo qual eu vivo. A literatura, ela me salva todos os dias, sério, porque eu tenho muitas coisas, muitas questões, e a literatura me ajuda muito com isso. E outra coisa maravilhosa, sabe, que veio disso, de eu ter criado o Livro em Livros há 3 anos atrás, foi o tanto de gente incrível que eu conheci, sabe? Pessoas que, lógico, também amam os livros como eu amo, então a gente tá sempre trocando informações a esse respeito, mas mais do que isso, eu conheci pessoas que são maravilhosas, que são incríveis, que são presentes na minha vida, sabe? Sabe, tem a Gláucia, tem a Dessa, tem a Gabs, tem muita gente maravilhosa que, assim, faz parte da minha vida e isso vai além da questão de trabalho, sabe? São pessoas que eu admiro, que eu já assistia antes, que eu já me inspirava e que hoje em dia eu me inspiro ainda mais, porque são pessoas maravilhosas. E realmente uma coisa que o Livro em Livros fez foi trazer pessoas assim sensacionais para minha vida, além de ter me feito entender que o meu sonho de escrever, né, que eu queria ser uma escritora, ele é real e ele é possível. E eu percebi que o meu sonho, ele não estava direcionado, sabe, para escrever ficção. Até escrevo, sabe, pode ser que um dia lance um livro, pode ser, mas realmente eu me encontrei como escritora de literatura, sabe, como crítica literária. Eu amo escrever resenhas, eu amo isso, sabe, eu amo poder ler e aí poder transformar tudo que eu senti lendo algum livro em palavras, sabe, falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim mesma é que eu nunca, nunca, nunca vendi a minha opinião, sabe? Isso eu posso falar que, cara, em 3 anos nunca aconteceu. Já teve, por exemplo, editora que eu li o livro, sabe? Na época de parceria e tudo mais, e eu não gostei. Aliás, não é que eu não gostei, eu dei 2,5, sabe, pro livro. E aí eu escrevi uma resenha explicando ali os pontos positivos e negativos, o que funcionou pra mim e o que não funcionou. E a editora achou aquilo o cúmulo, sabe? Porque eu fui honesta. Porque eu tinha que ter falado bem de tudo, tudo, tudo daquele livro. E isso não vai acontecer, gente, a não ser que eu ame um livro. Eu sou uma pessoa muito, muito honesta. Eu não sei mentir, tá, gente? Isso também é uma coisa que, com o tempo, eu fui descobrindo que é por causa do autismo. Eu não sei nem mentir em coisinhas assim simples, sabe? Dar uma desculpa. Não sei, não sei. E, por exemplo, já teve, sim, autor que entendeu, que falou assim, não, eu quero a sua opinião sincera, sabe? E isso foi incrível. Então, eu ainda tô nessa batalha de tentar fazer com que isso seja visto como uma carreira. Crítica literária, booktuber, bookstagrammer, tudo isso, gente, é um trabalho que a gente coloca naquilo. E que é triste, eu sei que quem, né, tá me assistindo, que, por exemplo, trabalha com isso, sabe do que eu tô falando. Mas eu amo o Livro em Livros. Eu amo tudo o que o Livro em Livros me proporcionou, me proporciona, tudo que eu fui aprendendo, as epifanias que eu tive ao longo do caminho, porque, cara, eu realmente tô trabalhando com aquilo que eu amo, sabe? Isso também é graças a vocês. E eu quero muito, muito, muito agradecer, porque eu vou chorar, tá, gente? Mas assim, eu realmente só faço isso que eu faço. Só faço isso que eu gosto, que eu amo fazer, porque também tem gente que gosta do que eu faço, né? É aquilo, essa coisa, né, de que existe uma força, um combustível por trás de tudo que eu faço, que é sim o suporte, né, o carinho,
o amor que eu recebo das pessoas que acompanham o meu trabalho. Então, eu sou muito, muito grata por isso. São 3 anos aí em que eu pude conhecer muita gente incrível, em que eu pude trabalhar com algo que eu realmente amo e que eu pretendo continuar fazendo isso, sabe? Até, sei lá, até tudo dar errado, não sei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, gente, de verdade. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com literatura, eu amo poder dividir os meus sentimentos, os meus conhecimentos, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu gosto, poder dividir isso com pessoas que também amam o universo dos livros. Então, muito, muito obrigada por isso, por esses 3 anos, por esse mais de 1 ano, né, que vocês também estão me acompanhando aqui no BookTube. E, eu sou muito, muito grata, gente, de verdade. Eu realmente queria fazer esse vídeo, assim, tranquilo, de boa, só contando mesmo a minha história, todo o meu relacionamento com a literatura e também com o Livro em Livros. E eu amo, gente, eu amo Livro em Livros, eu amo vocês, muito, muito obrigada por tudo. E eu realmente espero que venham aí muitos e muitos e muitos mais anos de Livro em Livros, de livros maravilhosos, de leituras incríveis, de conhecer ainda mais leitores maravilhosos, de também poder continuar falando sobre literatura com vocês e, claro, né, cada vez mais sucesso pra mim, pra você que também trabalha com isso, porque a gente merece, a gente sabe que não é fácil, que tem muito aí trabalho, dedicação, esforço, amor por trás de tudo isso. Eu só quero realmente agradecer a todo mundo que acompanha aí o Livro em Livros. Então, muito, muito, muito obrigada. E se você quiser continuar me acompanhando, se você só me conhece aqui, né, do YouTube, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Por favor, compartilhe também com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou desse tipo, né, de vídeo. Um vlog, assim, bem de boa mesmo, pra conversar. E, por favor, por favor, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.